Olá, povo de Deus! Nesse dia 26 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 2, ainda dando continuidade do versículo 26 ao 46, que está escrito assim na palavra de Deus. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto fostes aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo a Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, saí daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente, e a sua casa e a seu trono fará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para a outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abardou seu jumento e foi para Gate, para Aquis, a buscar seus servos, e assim foi Simei e trouxe seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: boa é esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor,
nem o mandado que te mandei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu, e assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nesse capítulo nós vemos aqui que Davi dá conselhos a Salomão e morre. Então Davi diz a Salomão, como já foi falado pelo pastor Mateus, tudo o que ele tinha que fazer, que ele tinha que guardar a observância do Senhor, obedecer, andar nos caminhos do Senhor, cumprir com os mandamentos e os juízos do Senhor e os seus testemunhos. E a promessa era: para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. E a Bíblia diz que Salomão, ele inicia o seu reinado e já começa matando Adonias, Joabe e Simei, que eram homens que tinham cometido maldades, que tinham feito maldades, e Salomão já começa ali a fazer como se diz, né, a limpeza e fazer a coisa correta diante do Senhor. E a Bíblia diz que ele teve misericórdia de Simei. Mas ele fala para Simei: olha, é o seguinte, você não vai sair para nenhum lugar. Você não vai passar o ribeiro de Cedron. Porque se você passar, o teu sangue vai cair sobre a tua cabeça. Simei concorda com aquela ordem do rei e fala para o rei: boa é esta palavra. Como tem dito o rei, meu senhor, assim fará teu servo. E a Bíblia diz que Simei, ele habita ali em Jerusalém por muitos dias. Só que o que aconteceu? 2 servos de Simei, eles simplesmente fogem para onde? Para Gate, aonde Salomão falou: não vá. E a Bíblia diz que Simei se levanta ao bar de jumento, pega o jumento, vai até Gate, pega aqueles 2 servos e volta. E Salomão toma conhecimento. Quando Salomão toma conhecimento, Salomão simplesmente vai ter com ele, fala para ele da desobediência dele, né? E diz que o seu sangue caia sobre a tua cabeça, manda Benaia matar a Simei. E ali a Bíblia diz que encerra ali, né? Toda aquela situação ali de pessoas que ainda estavam para trás, que precisavam resolver o problema. O único que ele ainda tinha sobrado era Simei. Salomão teve misericórdia, mas não resolveu a situação. Simei desobedeceu, indo após esses servos buscar eles da cidade de Gate. Nós podemos ver aqui, e de repente você olha, você fala assim: nossa, mas Salomão já chegou fazendo a limpa, já chegou matando todo mundo, já deu início ao seu reinado, matando todo mundo, colocando tudo certo. Sabe, a gente tem que compreender uma coisa. As pessoas falam assim: ai, Deus é amor. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. Mas Deus também é justiça. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ou seja, não adianta ninguém falar assim: eu sou santinho, eu não fiz isso. Porque antes que a pessoa fale: eu sou santinho, eu não fiz isso, Deus vai visitar a palavra no coração. Deus vai ver a intenção da pessoa. Se a pessoa estava realmente com intenções más, sentimentos maus, ou se a pessoa tinha intenções boas e sentimentos bons. Hoje o que nós temos visto dentro das igrejas são pessoas mimadas, que querem ser massageadas no seu ego, que querem que o pastor trate bem, que o pastor acaricie, que o pastor passe por cima dos seus pecados, dos seus erros, e que o pastor não tome nenhuma atitude o qual desagrade esta ovelha. E nós podemos ver na palavra do Senhor que Salomão não hesitou consertar aquilo que precisava ser consertado, mesmo que
a necessidade naquela época fosse derramar o sangue daquelas pessoas, porque a culpa tinha que cair sobre alguém. Então, assim, Salomão, para começar um reinado abençoado, debaixo da bênção do Senhor, ele viu a necessidade de consertar e de resolver com esses 3 homens, Adonias, Joabe, Simei, o erro que eles tinham cometido. E muitas vezes, dentro da casa do Senhor, as pessoas cometem erros e não são ali advertidas. Pessoas cometem erros dentro da casa do Senhor, muitas vezes, e o pastor não toma uma atitude. Muitas vezes as pessoas cometem erros e têm o costume de falar, não, é só Deus que perdoa, pastor. Quem é o pastor para me julgar? Então, isso é um pensamento diabólico que tem que cair por terra, porque até hoje nós temos que entender que os líderes a quem Deus levanta são pessoas que têm autoridade sobre suas ovelhas, sobre os seus membros. Eles não somente têm autoridade, como têm o direito de escolhas e de decisões. E se alguém errou, o apóstolo Paulo falou uma certa feita, o apóstolo Paulo falou assim, mas quem é vocês que julgam os que estão lá fora, que ainda não conhecem a Jesus, e estão deixando os que estão dentro da casa fazer o que quer? O apóstolo Paulo, uma certa feita, reprimiu os presbíteros, porque os presbíteros estavam deixando o povo de Deus fazer o que quer dentro da casa do Senhor e não estava tendo conserto. Então, quando um bom líder teme a Deus, quando um bom líder quer levar as coisas de Deus a sério, este bom líder, ele vai consertar situações que precisam de conserto. Ele vai reprimir ovelhas que precisam ser reprimidas. Por quê? Porque muitas vezes essas ovelhas que estão fazendo coisas erradas não são confrontadas, acham que pode fazer o que querem, acham que pode mandar. Mas se o pastor fizer tal coisa, eu saio daquela igreja. Para que existe igreja hoje? Para que existe pastor? Existe igreja e existe pastor para que o pastor ensine, corrija também. Ele tem que ensinar, mas ele também tem que corrigir. Mas sabe o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia? As pessoas querem ir para a igreja para ser agradadas, para que o seu ego seja lisonjeado. Elas não estão entrando mais dentro da casa do Senhor para agradar ao Senhor. Porque a própria palavra de Deus diz, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Em momento nenhum a Bíblia está dizendo, agrada ao seu pastor, ou então, vai lá que o teu pastor vai passar a mão na tua cabeça, vai lá que o teu pastor vai te agradar. A Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia está dizendo, agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que você adentrar pelas portas da igreja, entra com apenas o intuito: eu preciso agradar ao Senhor, eu preciso oferecer um culto de louvor e adoração, meu Deus, eu preciso ser grata ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito pela minha vida. E assim, certamente, o Senhor vai te recompensar. E todas as vezes que o seu pastor chegar em você e falar assim, olha, te confrontar e falar, você está errado, se conserte nesta área, aceite, porque é por amor à tua vida. Sabe o que significa? O teu pastor não quer que você vá para o inferno. Então receba a repreensão com amor, em nome de Jesus. E não queira que o pastor passe a mão na tua cabeça, não queira ser agradado pelo pastor, mas vá até a casa do Senhor para ofertar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor e com gratidão no teu coração. Amém? Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.